Tá no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? E se você chegou agora, já sabe o ritual. Se inscreva no canal, dá aquele like e compartilha. É de graça, não dá trabalho e pode incomodar sempre quem prefere a verdade escondida. Vamos incomodar juntos, então. Hoje nós vamos tratar de fiscalização cidadã. Mas antes, eu quero aqui deixar o nosso editorial. Porque em pleno ano de 2025, século 21, há vereadores que juraram defender a nossa Constituição, que aqui está, mas tratam o artigo 19 desta Constituição como se fosse um panfleto descartável, que pode ser jogado fora a qualquer momento. O Ministério Público disse: acabem com a leitura obrigatória da Bíblia nas sessões. E o que os nobres edis vão fazer? Estão dispostos a dizer um sonoro não ao Ministério Público. Ou seja, querem desafiar não só o Ministério Público, mas também a nossa Constituição. Escolhas são escolhas. Afinal, quem precisa de Estado laico? Se tem maioria e um púlpito para discursar. E quem precisa respeitar a lei? Se pode usar a religião como palanque, porque é disso que se trata. Eles querem usar a religião como palanque para ganhar votos a cada eleição. O próximo passo, depois deste não dos vereadores ao Ministério Público, é absolutamente previsível. A bronca vai para o Tribunal de Justiça. E adivinha? Todas as cidades que bateram de frente com a Constituição perderam. Araraquara perdeu. Bauru perdeu. Bananeiras, do estado da Paraíba, perdeu. Campo Grande, também na Paraíba, perdeu. Araucária, no Paraná, perdeu. Uberlândia, em Minas Gerais, também perdeu. Só citando algumas cidades aqui. E Campo Limpo Paulista vai perder também. E não se trata de opinião, isso é jurisprudência. E para não ficar no juridiquês que eu sempre falo aqui, eu vou deixar a definição de jurisprudência para vocês. Jurisprudência é quando os juízes começam a decidir sempre de forma parecida casos similares. É tipo um costume da justiça. Se um tribunal já decidiu algo de um jeito, geralmente segue decidindo do mesmo jeito, da mesma forma. Isso serve para dar mais segurança e não ficar a cada momento, a cada decisão, mudando de opinião. Ou seja, é como se a justiça dissesse: já resolvemos isso antes, assim. Então, vamos seguir esse mesmo caminho. Só que, até lá, até que a justiça defina, nós vamos gastar tempo, nós vamos gastar dinheiro, e seu dinheiro, dinheiro público, porque isso tudo será pago. Com o seu dinheiro, eleitor, com o seu dinheiro, cidadão, porque eles terão que pagar taxas, terão que pagar advogado, e vamos ter que ter um pouquinho de paciência. E tudo isso exclusivamente para sustentar um capricho que é inconstitucional. E tem mais. Descumprir decisão judicial não é ato de fé, é ato de desobediência. E desobediência de agente público pode render multa
que é mais uma coisa que o cidadão vai ter que pagar. A multa que obrigatoriamente, ou melhor, provavelmente, o Tribunal de Justiça vai impor à Câmara Municipal. Pode render também perda de mandato e até processo por improbidade administrativa por violar princípios da administração. Ou seja, além de réu na justiça, o vereador pode virar ex-vereador antes da hora. E aí, quando vier a decisão judicial, ele vai dizer que foi perseguido, vai ficar chorando pelos cantos. Não era isso que eu esperava, mas afrontar a Constituição, vereador, é isso que acontece. Porque, no fim das contas, não se trata de fé, porque a fé ela é algo individual, é de cada cidadão, é de cada pessoa. E a lei, essa sim, ela é coletiva. Por isso, ela merece, requer e precisa de obediência. E vereador que não entende isso, não é defensor do povo. Ele é um ficha suja em construção. É disso que se trata. E não podemos nos esquecer que isso é muito importante. O vereador tem como uma das suas prerrogativas fazer leis no município. Agora, como alguém que descumpre a lei maior pode fazer alguma lei que beneficie a cidade, que beneficie a você, cidadão? Essa é a questão. É isso que está em jogo aqui. O nosso editorial tem um segundo dado que eu acho que é importante. Porque como estamos falando de vereadores que ignoram a lei, vale lembrar um caso bem fresco, a perda de 500 mil destinados a Botujuru, por pura incompetência do prefeito Adeildo Nogueira. O vereador Júnior Itibã fez a parte dele. Ele puxou a cobrança, botou o dedo na ferida. Quem não quis saber foram os outros 10. Isso. De 12 vereadores, porque o presidente não vota, 10 votaram para que você não soubesse por que a Prefeitura de Campo Limpo Paulista perdeu esses 500 mil de emenda. Trata-se de uma cobrança justa. Como é uma cobrança justa, a feita pelo vereador Júnior Itibã, nós decidimos ecoar essa cobrança. Por quê? Como eles preferem fingir que não viram, a gente não vai deixar barato. E aí está o protocolo feito na ouvidoria da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, onde nós cobramos a destinação dessa verba. Como os vereadores disseram, é melhor não perguntar, e seguem firmes na especialidade, que é fazer cara de paisagem e fingir que nada aconteceu, o Cadê a Verdade faz o trabalho que eles preferem deixar mofando na gaveta e sem salário de 11 mil por mês. Como eles só querem bater ponto, nós vamos produzir, nós vamos trabalhar. E fica o recado a todos os senhores vereadores. Todo e qualquer requerimento que for rejeitado, nós vamos refazer aqui. Toda vez que virarem as costas para a população, nós vamos encarar de frente. Se falta coragem na Câmara, sobra aqui. E podem anotar. A cidade não ficará sem resposta. Porque cada vez que a Câmara se acovardar, nós vamos esfregar a verdade na cara de vocês. Se os senhores não pedem, nós exigimos. E a cidade não vai viver debaixo do silêncio covarde de vereador algum. Certo? É para ficar
muito bem gravado na mente dos senhores. E falando em lei, fiscalização e coragem para enfrentar o que está errado, o nosso convidado de hoje é justamente alguém que entende muito bem disso. Ele já denunciou licitações com irregularidades, não só em Campo Limpo Paulista, mas em várias cidades. Ele incomoda, e incomoda muito. Por isso, nós recebemos aqui, no Cadê a Verdade, o empresário e especialista em licitações, Guga Arruda. Guga, seja bem-vindo e, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem você é e o que foi que te levou a tomar esse tipo de posicionamento, ou seja, virar essa pedra no sapato de administrações municipais espalhadas por aí. Eu agradeço a oportunidade, Eduardo. Achei muito interessante esse editorial que você fez, que trata exatamente da nossa posição, que é diante da inércia da Câmara, a gente não pode ficar sem resposta, a gente tem que tomar uma atitude. Sim. Eu achei muito bom mesmo essa introdução para o assunto que a gente vai falar aqui, porque esse tema é um tema que fica meio escondido, meio abafado. A galera não quer que seja divulgado. Sim. Que o cidadão pode fazer isso. E, além disso, para você fazer, você tem que dedicar parte do seu tempo. Você tem que parar, por exemplo, porque você está fazendo sua atividade profissional, sim, né? Para cuidar especificamente... Sem os 11 mil por mês, né? Sem os 11 mil, porque daí, no caso, seria obrigação deles, né? Sim. Ganham 11 mil lá, ou sei lá quanto que tá, deve estar até mais, né? Isso com desconto, né? Isso aí... por aí. Por aí. Enfim... e daí você pode até sair, virar secretário e ganhar um pouquinho, né? Sim. Tá certo. Tem um monte de jogadinha. Então, obrigatoriamente, é a função do vereador fazer a fiscalização, analisar. E antes mesmo de se tornar um vereador, né? De, sei lá, sair pedir o voto, o cara se interessar por isso, sim, né? Porque a gente está aqui, nesse momento... com quantas pessoas dedicando parte do seu tempo, com quantos dos antigos candidatos, né, dedicando parte do seu tempo para se interessar por um portal de transparência, sim, pelo que o prefeito atual está fazendo, sim, se está fazendo até certo, se está fazendo errado. Qualquer profissional, ele se especializa naquilo que ele vai fazer. O vereador não toma esse cuidado. Pois é, antes, a gente precisava entender um pouquinho como funciona, para depois não ficar sendo enrolado, sim, né, cara? Porque eles precisam fazer o requerimento ou esperar um secretário chegar lá para... O que aconteceu com a licitação do hospital? O cara não sabe o que aconteceu, sim, ele precisa... Na audiência pública eu pergunto. Exato. É um desinformado, cara. Ele precisa se interagir, se inteirar, né, do que está acontecendo. Perfeito. E aí, na sua pergunta, minha atividade é a atividade de eventos, de sonorização, de assistência técnica. Então, envolve vários setores do entretenimento. E aí, eu pego e dedico parte do meu tempo exatamente para isso, para fazer a fiscalização, que a gente chama de o controle social. Controle social. Mas vamos começar pelo começo. Então, porque ninguém acorda um dia e diz, vou fiscalizar licitação por hobby. Sim. Isso não acontece, eu acredito. Sempre tem um gatilho, tem uma história, um motivo forte para entrar nesse campo minado. Nesse sentido, eu pergunto, como foi que você começou a analisar licitações e contratos públicos? Ah, sim, tem motivo. Tem motivo bastante grave, inclusive, né? Eu iria participar de uma licitação, né? Aí vamos supor, o valor lá, R$30 mil. Uhum. Aí o cara lá da licitação falou, para você ganhar isso aí é 20%. Quem estava fazendo a licitação. 20%. Daí eu falei, você pode dizer a prefeitura, não? Isso não vou citar especificamente. Certo. Eu falei, tá, é isso mesmo. Beleza. R$6 mil para você poder participar. Isso, 6 pau. Daí eu falei, quer saber?
vou começar a dar uma investigada nesses caras aí e já vou começar. Por quê? Eu falei, por que você não vai participar desse trampo aí, dessa licitação? Eu falei, não vou porque o cara me pediu dinheiro, eu vou pagar não. Entendeu? Daí ele falou, daí ele começou, então, mentira. O gatilho foi proteção. Exatamente. Não seria proteção. Foi demonstrar, porque ele começou a entrar na internet e começar a falar assim, o cara tá mentindo, não pedir dinheiro não, então não vai pedir, então vou começar a investigar tudo aí que vocês têm de errado. Perfeito. Foi exatamente esse é o gatilho. Exatamente esse é o gatilho. Pediram grana, propina pra mim, aí começou a falar que eu era mentiroso. Aí eu fui na delegacia, né? Fui denunciar lá a corrupção dos caras. Virou um processo, o cara me processou, 100 mil cobrou de mim por eu ter feito essa denúncia. Perdeu o processo, entendeu? Falei um monte. Chamei lá de testemunha minha, chamei o prefeito de testemunha minha, chamei o filho do prefeito, chamei tudo o secretário lá. Naquele dia, aí no fórum foi lindo, porque eu nunca vi tanta viatura da PM, da GM, e só eu e minha testemunha e minha advogada. E aí, prefeito, vereador, mas esse cara aí vai vir aqui para te acusar? Não, eles são minha testemunha, porque a testemunha, o Edu, é a testemunha da verdade. Sim. Você sabia disso? Isso que você não precisa combinar com a testemunha. Porra, você nem conversou com o prefeito, ele vai ser sua testemunha? Ele vai ser minha testemunha porque ele sabe o que aconteceu. Eu não quero nem saber o que ele vai falar. Ele vai sentar e vai responder minhas perguntas. Ele não pode falar outra coisa que não é verdade. Isso, e outra, por mais que ele combine 3 minutos de papo ali, 3 minutinhos de papo, ele vai ficar respondendo minhas perguntas quantos tempo eu quiser. Ele não vai saber o que eu vou conversar. E o juiz vai estar aqui, ó, como se fosse essa TV, você é outra parte, eu sou a minha, as mesmas perguntas. Para todo mundo. Então, para o prefeito, para o secretário, então, cada um falou uma mentira. Só nessa introdução, você já disse qual foi o primeiro caso que você identificou os problemas graves e decidiu denunciar. Então, foi exatamente esse processo. Exatamente, o cara perdeu o processo. Bom, e aqui a gente já entra na parte que incomoda muito o político. Entender como, passo a passo, alguém de fora consegue encontrar o que eles juram que está escondido. Isso. Eles têm certeza que ninguém vai achar. E quando você encontra irregularidades, qual o caminho até chegar no Tribunal de Contas do Estado? Porque esse é quase o final, né? Uma passagem obrigatória. Isso que tem uma diferença, né? De você fazer uma denúncia na prefeitura, que está acontecendo alguma coisa ali na ouvidoria ou no controle que os caras destruíram, né? Sim. No controle interno, que seria para fazer essa fiscalização ali. Outra questão que a gente tem chegar no Ministério Público, a gente pode fazer uma coisa elaborada, mas a obrigação também é da promotora fazer a parte dela, não é minha de sair de casa e ir lá falar, está acontecendo isso, Sim. né? Então, a obrigação é dela. Mas se a gente levar, quanto mais material a gente levar, facilita o trabalho. Porque senão, beleza, ela vai fazer aqui, daí ela não sabe o que vai fazer, vai perguntar, por exemplo, quando a gente conseguiu paralisação de algumas coisas, daí ela vai perguntar para quem de direito puder auxiliar ela. Porque, ali vai estar um pronto-socorro, assim, um atendimento geral, não é uma coisa especializada. Inclusive, eu acho que seria interessante a gente regionalizar essas questões de improbidade, de fraude de licitação, de corrupção, porque daí colocar até o processo de fiscalização ele é um pouco complicado justamente para que a coisa não aconteça. O Ministério Público não está ileso também, não está fora disso, até mesmo o Tribunal de Justiça. É tudo montado para que ninguém saiba o que de fato está acontecendo. É muito específico, né? Tipo assim, se eu chegar de coisa de licitação lá, ela vai perguntar para o Tribunal de Contas. Sim. Se eu for parar uma festa, ela vai perguntar para o bombeiro. Se eu for parar do viaduto, ela vai lá no CREA, sei lá, que nem... mais ou menos algumas coisas que eu posso estar argumentando das ações que eu já fiz aqui na cidade, por exemplo. Né? Enfim, por exemplo, Zona Azul, que barrei não funciona. Eu barrei 3 vezes essa licitação. 3 vezes eles conseguiram. Nunca conseguiram colocar em prática, né? Até hoje. Barrei 3 vezes. Funcionar. Iluminação pública, que era 91 milhões de reais, a licitação. E aí todo mundo fala, o prefeito assinou um contrato de, não sei, 20 anos, né? 30 anos da Rápido Luxo e não sei o quê. Iluminação pública que a galera também não viu, o vereador não viu. Eram 25 anos prorrogáveis. Sim. Era uma concessão para trocar os LED da rua, cara, por 91 milhões. Então, barrei uma vez, consegui anulação. Né? E não conseguiram colocar para funcionar. E o viaduto, por exemplo. O viaduto que foi reformado, eu cheguei ali e falei, meu Deus... Depois daquele caso em São Paulo que o viaduto
Caiu? Né? Ah, não, eu fui lá embaixo do viaduto, lá vi aquele monte de infiltração. Você passava lá, o viaduto tremia. Cheguei embaixo do viaduto, bati um monte de foto, fui lá na promotora. A promotora, você é engenheiro? Não, não sou engenheiro, mas eu tô vendo aqui, ó, que tá infiltrando água na viga e tá, né, expondo ali, eu arriscado. Foi pra frente, reformaram. Sim. Só que tem o nome lá de quem que fez a denúncia, ninguém fala, ó, bico fechado. Sim. Os caras não querem que mostre as efetividades. Agora vamos lá, vamos falar da nossa casa, porque é fácil apontar os problemas longe daqui. Difícil é falar das maracutaias no quintal, né? No caso específico de Campo Limpo, quais licitações chamaram mais a sua atenção? Teve a recente aí, né? A do hospital. Hospital de Clínicas. Pô, os caras falaram, ele barrou uma licitação de 4 milhões. Pô, 4 milhões, 5 milhões mensais, cara. E assim, ele não tá fazendo uma licitação para um ano. Ele quer um negócio duradouro. Então essa do hospital era duradoura. 1 ano, daí prorroga até 5 anos. Então, 5 vezes, 5 anos, né? Então, veja bem, 5 por ano? 5 por mês, cara. Vamos supor que 50 milhões por 60 ano. 60 por ano. 60 por ano vezes 5. Quanto que dá? 300 milhões. 300 milhões. Esse aqui é o 300 milhões só para gerenciar o hospital. E depois a gente vai tendo uns reajustes, reequilíbrio econômico e tal. Aí o vereador lá, Paulo Preza, por exemplo, disse que paralisou a licitação e paralisa a cidade. Não, né? Cara, eu acho difícil, cara, assistir aquele negócio lá, que ele só sabe fazer provocar o vereador da cidade, da outra cidade lá, provocar morador aqui que denuncia. Provocar morador, provocar vereador de cidade. Que vergonha, cara. E ficar criticando a imprensa porque mostra o que eles fazem. Mostra uma fiscalização. Ó, pega todos os... Tem quantos lá? 13? 13. Soma todos e vê se tem mais licitação que eu barrei aqui. Pode colocar todos, ou todos. Que é função básica do vereador, né? São mais fiscalizar. São mais de 150 processos só no Tribunal de Contas, com o meu nome. Em diversas cidades. Nós já falamos no início, mas como é que funciona o trabalho em outras cidades que você não tem muito relação? Aqui em Campo Limpo, de certa forma, você tem uma relação próxima com a cidade, conhece todo mundo, conhece as pessoas. Como funciona quando isso acontece em outra cidade? Alguém que te chama, alguém que pede? Então, fazia só aqui em Campo Limpo. E quando apareceu o pessoal do Jornal Nacional, aqui, para fazer uma pauta com Pedro Bassan, eles queriam saber quantas licitações a gente barrou aqui. Aí eu fiz uma conta lá, dava 3 milhões dali, não sei quantos milhões dali, cheguei e deu 23 milhões total. Redação lá do Projac, lá do Rio de Janeiro. E aí, os caras investigando. O que o cara fez? Fez isso, fez aquilo. Daí eles vão bater, né? Você acha que ele vai tacar na rede nacional para ver se o cara barrou? Daí, tipo, não. Mano, barrou mesmo, beleza. E aí? Então é o seguinte, os caras ficaram com a ideia naquela época, que nós estamos falando de 2018, eu tinha um cabelo, não era nem branco, a gente faz tempo, né? Faz um tempinho. Faz tempo que a gente faz isso aí. Seguramente. Então, faz tempinho, pode crer. Ficaram falando, que ele fica perseguindo o prefeito, igual agora aqui, o pessoal. Perseguindo o meu prefeito. Não é assim, cara. Vai investigar, vai estudar para ver, digita meu nome completo, Luiz Gustavo de Arruda Camargo, vai ver em quantas cidades, em quantos jornais, em quantas... Tipo assim, teve um cara lá, tava pesando, um cara que era meu parceiro, chamou o Alan, apareceu no Jornal Nacional comigo e tudo. Eu lembro. Pô, teve um cara aí na internet, falou, ele não barrou mais, eu nunca fiz essa comparação, não barrou mais só uma licitação que o Alan barrou, vamos supor, do DR lá, de 1 bilhão, só essa licitação equivale a tudo que o Guga já fez. Tipo assim, querendo minimizar. O cara morreu, o cara é meu amigo. Participei junto com ele desse trampo do DR. E a questão aqui não é valor, não é... Então, daí eu só mandei uma mensagem pro cara, mano, a licitação do lixo do Mogi das Cruzes, 2 bilhões e 400. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes que eu consegui barrar. Cidade do Boy, né? Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, que é o partido do prefeito que perdeu. 2 bilhões. Aí, o que acontece? Depois do Jornal Nacional, não foi uma coisa que eu quis fazer, tipo, expandir. É que, mano, você imagina, sai no Jornal Nacional, os caras começam aqui, pô, cara, que legal o seu trampo e tal. Daí saiu lá no ranking dos políticos, um monte de matéria pra todo lado.
Aí, porra, eu abri aqui e os caras pedindo, mano, não vou ajudar os caras. Porra, lá na Caraguá tá me pedindo ajuda, lá em Jaboticabal, lá em Americana, lá em Paulínia. Aí, o vereador Paulo Preza, não é contra o prefeito, o ex-prefeito Japim de Andrade, e não é contra o Adeildo. É contra o erro, é contra a maracutaia, é contra o que está errado na licitação. Simples assim. Isso se trata de preservação do dinheiro público, porque o dinheiro, no final das contas, é nosso. Esse é o ponto. Mas aí, Guga, vem aquele discurso, né, que a gente começou a tratar aqui. Isso impede o progresso da cidade. Como se progresso fosse sinônimo de contrato ou licitação viciada. Muita gente acredita que denunciar é paralisar a cidade. Como que você responde a esse tipo de argumento? Primeiro que... Especialmente quando vem de vereadores que deveriam fazer isso. Ó, eu falo assim, cara, para não paralisar a cidade é só fazer a coisa certa. Ponto. Tá? Porque eles fizeram matéria aí, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer uma matéria falando que eu não entendia da nova lei de licitações, fazendo uma confusão. A minha representação, ela foi julgada pela procedência integral, com voto do conselheiro Renato Martins Costa, que era um ex-promotor, um cara de alto, um cara... se você conseguir... Que é o presidente do tribunal hoje. Já foi presidente, mas hoje o atual é o Antônio Roque Cittadini. É a última vez dele. E, aliás, esse ano é muito ruim para ser prefeito, para ser presidente do Tribunal de Contas, porque o cara fica reclamando de herança maldita. Que é igual tá sendo aqui. Ah, recebeu herança maldita. Mas, cara, você foi eleito exatamente para resolver. Mas o pior é isso. Ele pediu para ser eleito, porque ninguém obrigou o sujeito a ser eleito. Ele pediu para ser eleito e depois reclama. Pois é. E outra, um detalhe importante, isso me incomoda muito. O prefeito, se você quiser ser candidato, o que você vai fazer? Sondar o terreno, seja em qual empresa você for, né? O cara tem que saber o que está acontecendo. Aí ele entra como se não soubesse de nada e fica chorando. Encontrei um negócio, não consigo fazer nada, pô. Ah, vou chegar no meio do ano, vou fazer uma licitação, mas não vou conseguir. A culpa não é minha, dele que denunciou. A culpa é sua de que fez, que não se planejou, que deixou para a última hora, incompetente, esse é o ponto. E qual a reação mais comum que você observa da própria população quando descobre que um contrato milionário foi barrado por irregularidades? Isso. Então, essa coisa que a gente precisa sempre estar fazendo, chegar na população, porque os caras estão trabalhando esse ano com um orçamento de mais de 400 milhões de reais. A atual prefeitura de Campo Limpo. Tem que orçamento, quer dizer, dinheiro tem. Tem que falar de calamidade. Calamidade é 30, 40 milhões todo mês na conta, cara. Entendeu? E também não adianta. Mas aí aí é um parênteses, só um pouco fora. Você acha que ele não sabe gerenciar esse dinheiro? A impressão... Ou ele não tem noção exata do tamanho do que ele precisa Como realizar? Essa galera não acompanha Portal Transparência, não acompanha nada, eles não sabem os valores envolvidos. Então, se você chegar lá e falar, mano, para fazer uma festa aqui custa 30 mil reais, o cara vai achar que é caro, vamos supor. Certo. Porque ele não sabe. Só que daí quando ele for fazer, ele vai ver, caramba, custa isso mesmo. Ele não tem noção. Ideia. Para gerenciar o hospital, é 5 milhões, cara, por mês. Não vou fazer isso. É muito o cara que tá indo para essa empresa aí, a Mandix, não sei o quê. Daí entra agora, nós não sabemos nem quanto tá sendo gasto, né, meu? Não tem essas informações, não tem no portal da Transparência. Eu quero, ainda tô fazendo uma análise, né? Quero reunir exatamente quanto eles estão gastando atualmente. Segundo o ex-prefeito Luiz Braz, a tendência é que se gaste 30% mais do que gastava anteriormente. Porque você faz um processo licitatório. Licitatório, você tem uma disputa, sim, inclusive de proposta de preço. Sim. Agora fazer emergencial, contratar aí sei lá. É o primeiro que aparece. Aí, meu, quem que vai querer pegar uma bucha dessa? Aqui a prefeitura tá falando que não tem dinheiro para pagar, tá com problema financeiro. Triplica o preço para que ele possa se proteger. Sim. É como você fazer uma licitação, registro de preço. Porra, registro de preço, eu não sei se eles vão me chamar. Então, você em vez de 10, você põe 20. Não sei se você vai chamar. Agora, daí... agora vamos pegar uma contratação. Daí você põe um preço. Daí você vai receber Então, mesmo. O procedimento atual... Até as formas de licitação fica mais caro, mais barato. O próprio procedimento atual da prefeitura facilita
que o gasto seja maior, é isso? Isso, facilita porque é emergencial, né? Então faz um catado lá e assim, cara, esse negócio a gente está analisando, observando, contratação emergencial que eles estão fazendo, já tem um dossiê pronto já sobre isso, porque não pode justificar uma contratação emergencial para o hospital com base na suspensão pelo Tribunal de Contas. Isso aí vai tomar uma lavada lá que é procedência integral, já estou até avisando. Então ele corre risco de ter as contas rejeitadas por conta disso? É porque ou a gente tem um negócio que é a conta de gestão, né? Que os caras ficam falando, minhas contas estão aprovadas, e tem uns contratos que é diferente, não entra na junta. Não. Tem a conta, tanto que você pode fazer. Quem faz a ordenação da despesa hoje, por exemplo, quem é ordenador da despesa é que fica o responsável, vamos supor. Então, hoje, a maioria das coisas comprar na prefeitura, quem está sendo ordenador é o secretário, né? Então, dividiu bastante a responsabilidade. Secretário de Finanças. Qualquer um que assina. O ordenador daquilo. Cada área é o seu secretário. Então, entendi. tipo assim, você assinou lá, aí a casa cai para quem Pro assinou. Secretário. Apesar que ele é de confiança do cara que foi eleito, né? Porque ele foi colocado pelo prefeito. Então, retomando aí sobre isso aí, eu já estou avisando, porque daí depois vocês vão ficar justificando lá nos editais lá que, nossa, confessando que fez a emergência porque foi suspenso, que está sem licitação, que não pode parar. Ou seja, ele vai tentar culpar o Tribunal de Contas pela incompetência dele. Daí eu vou julgar, é minha culpa. Sim. Eu sou o conselheiro, vamos supor. Eu vou julgar, não, o que ele está falando é minha culpa, por isso que fez a emergencial. Isso é falta de planejamento, tá? De uma das coisas que deveria ser prioridade desde o primeiro dia de mandato. Não ficar fazendo os vídeos aí, ficar ofendendo as pessoas, falar que vai descer o sarrafo. Falou que vai descer o sarrafo nas pessoas. Na verdade, quando ele foi candidato, ele já tinha que vir com o planejamento, né? Sentar o cacete, descer o sarrafo. Que isso? Você tem que fazer a licitação certa aí, que não vai ter problema. E para a gente tentar entender o padrão de como isso funciona, existe um padrão de erros nessas licitações? Existe um padrão de vícios ou cada caso é um caso? Cada licitação tem uma diferença em relação à outra? Então, ou o que está errado em uma não necessariamente na outra? Então, para ilustrar melhor ainda, acompanhando essa pergunta aí anterior que você fez, quando a gente faz a denúncia no Ministério Público, a gente não tem que aprofundar muito. Sim. Agora, no Tribunal de Contas, é uma petição, tem um ritual. E o Tribunal de Contas, apesar dele ser um órgão fiscalizador e auxiliar, olha só, ele é auxiliar da Câmara. Quer dizer, você tá na Câmara, ele tá lá para servir os caras. E ainda assim, nenhum vereador vai uma ou outra pergunta lá para ele. Parece que o cara tem medo de perguntar para os caras. Só fica, o que eles mandam lá é só a prestação de contas dele e mais nada. Eles estão lá. Mas a julgar pela fala da maioria dos vereadores, não é que ele não sabe, é que ele não sabe o que perguntar. O vereador acha... O vereador acha que a função dele é pedir para trocar lâmpada, para podar árvore ou para cascalhar rua. É cansativo isso aí que eles ficam fazendo. Sim. Já tem lá os caras da prefeitura lá, colocou até o cara da elétrica lá para cuidar da luz. Tá ótimo. Eu vou para cuidar da luz a R$10 mil por mês? Vou precisar eu fazer um requerimento para ele pôr luz, o cara sabe. Não, e outra, é só o vereador chamar o secretário, escuta, por que o serviço em local tal não está acontecendo, não está procedendo? O secretário está lá exatamente para isso, e tem o diretor, e tem o assistente, tem o assessor. Já o tribunal, diferente da gente fazer um pedido na promotora, é como se a gente chegasse para o juiz e já fizesse o pedido, já fizesse um processo. Perfeito. Certo? Então, no Tribunal de Contas, você se assemelha muito com um tribunal comum. Sim. Então, você tem que ter um ritual para você ser aceito o seu pedido, né? E depois... Dentro da base que eles aceitem, né? No caso do Tribunal de Contas. E tem um detalhe também. Se você não acompanha semanalmente como estão as decisões do Tribunal de Contas, toda semana tem sessões do Tribunal Pleno. Então, o cara que se propõe a ser um fiscal, receber por isso, ele no mínimo tem que assistir as sessões, os encontros do tribunal, as palestras e tudo. Tem que acompanhar cada... para saber como tá acontecendo as coisas. Porque a partir dali, daí você vai... às vezes você olha o edital, você vai falar, não tem erro. Mas daí quando você assiste a sessão, caramba, isso é um erro. Que eu achei que não era. Porque você tem que aceitar que aquilo... Então, a falta de capacidade técnica dessa galera aí, que faz... que cuida dessa parte aí de licitações, vai fazer o quê? O prefeito fazer um edital
tá rolando, para contratar uma empresa especializada para dar os parecer para ele, para ajudar ele nas licitações. O cara que faz o edital tem que contratar um ajudador. Vai contratar uma assessoria para ajudar eles a fazer. Depois desse BO aí, do hospital, que a gente barrou tudo, e pela procedência integral, até do ponto da vírgula e do. Ou seja, ele descobriu que nem ele, a Deildo, e nem a equipe dele tem competência para fazer um edital. É isso que você está dizendo? Está comprovado, porque vai contratar um assessor lá para dar uma ajuda lá, fazer os parecer para ele. Ele está procurando um profissional já. Porque, eu fiz, por exemplo, olha como é amador. Eu fiz uma pergunta. O edital faz lei entre as partes, sem contar a licitação, mas o edital faz lei entre as partes. Está falando lá, qualquer cidadão, pode fazer a pergunta, os questionamento e ter a resposta em 2 dias úteis. Perfeito. Certo? Ponto final. No caso de licitação. Você está com a dúvida lá. 2 dias úteis, 2 dias tem que responder. Vamos lá. Cara, 2 dias nada, 3 dias nada, 10 dias nada, 15 dias nada da minha resposta. Só aí já cabe daí não é nem Tribunal de Contas. Poderia ser. Ministério Público. Não, é processo direto, mandado de segurança, /licitação, porque não apresentou a justificativa. Porque o edital, que nem esse do hospital, fica 30 dias no ar. Perfeito. Aí você faz uma pergunta, perdeu 2 dias. Daí 15 dias o cara não respondeu. Ele fica deixando para a última hora, daí não dá para você se programar. Porque ele tem até um prazo também, né? Ele também tem prazo. E depois, ele não é os 30 dias de prazo para a gente responder. Não são os 30 dias de prazo. Tipo assim, 2 dias, talvez, antes de terminar, antes da sessão pública, já não responde mais nada. Então, nós temos 28 dias, vamos supor. Sim. Aí ele passa 2, não responde, 3 não responde, aí você vai falar com o cara, não, mas você é cidadão, né? Você não é empresa. Você não é organização social. Tá, então você é na lei de acesso à informação. Meu Deus, cara, vai se informar. Só aí já dá uma liminar, nós derrubamos essa licitação. Só por você não ter me respondido em 2 dias. Sim. Só por isso. É que é muito difícil eles entenderem que a lei mudou, que nós vivemos um novo momento e que transparência hoje é cobrado. E ele, prefeito, o secretário, ou seja, todo o aparato que mantém a prefeitura em pé tem que obedecer a essa legislação. É como o caso agora, quando eu vim para cá, eu estava falando que tinha feito a solicitação via lei de acesso à informação, o cara falou, mas se o prefeito não respondeu para o vereador, ele vai responder para você? Opa. Então eu disse para o cara, bom, nesse caso o cidadão tem mais força do que o próprio vereador, porque o vereador precisa que os outros aprovem com ele, o cidadão não. Se ele não responder com base na lei de acesso à informação em 20 dias, é Ministério Público que vai dizer para ele assim, responde por gentileza. E ele tem que responder alguns. Eu tive, acho que Jarinu e o Japim. Tentou não responder. No dia seguinte, eu peço pelo Ministério Público, ele tem que responder. Eu acho que os vereadores, cara, oportunidade, né, cara? Oportunidade de fazer a coisa certa, sim, né? Sim. E assim, não pode esquecer, eles são cidadãos também. Sim. Se não deu certo lá, vai ficar enrolando, vai ficar, não deu certo. Põe o braço aqui, eu vou embora. Não, deu certo, Ministério Público, Tribunal de Contas. Porém, igual eu estava te falando, Tribunal de Contas é um processo. Então, se você não seguir o ritual, por exemplo, você tem que encontrar o que está errado, você tem que embasar. Apontar o erro. Você tem que falar qual é o artigo, qual é a jurisprudência, igual você falou. Tal. Isso, tem que falar, porque daí o cara vai falar se é procedente ou não. No caso, se a gente for no Ministério Público e ela fazer a ação, igual ela já fez, várias aí, que fui o representante ali, ela vai ter que... Ela que vai ser procedente ou não. O Ministério Público que vai ser procedente ou não. Que ele tá Na verdade, no caso do Ministério Público, ele pede para embasar, né? O Tribunal de Contas pede para embasar. O Ministério Público já recebe. Ele quer umas evidências. O que está acontecendo de errado aí? Está acontecendo isso e aquilo. Daí ele que faz todo esse ritual aí, né? Agora no Tribunal de Contas, por isso que ele fica meio difícil. Mas assim... Eu até gosto de estar falando sobre isso, porque, mano, se eu aprendi a fazer, eu sempre penso assim, se eu aprendi a fazer, qualquer um que tiver, que venha me perguntar, né? Que pode falar. Mas precisa um pouco de humildade para perguntar, né? Então, e esse é o ponto. Ninguém sabe tudo. E para a gente fechar, Guga, que conselho você deixaria para o cidadão que quer fiscalizar, que quer saber para onde vai o dinheiro
da cidade, que conselho você daria para o cidadão? Em primeiro lugar, se tá ruim, se a gente está comentando aí que câmera tá ruim, em primeiro lugar a gente tem que conscientizar que a gente precisa eleger pessoas que saibam o que está fazendo. Escolher melhor. Se for o prefeito, tem que ser um cara que sabe o que está fazendo. Se for o vereador, tem que eleger um vereador com perfil de fiscalizador, vamos por aí. Perfeito. Porque se ele não tiver esse perfil, qual a função dele lá? Alguns é para ficar lendo a Bíblia lá. Então, não tem... E ele precisa entender que isso não basta, né? Mas ele não... Aí, não por entende. exemplo, se você tem aí a Rápido Luxo, sem fiscalização, com 13 caras lá para fiscalizar. Fora os fiscais da prefeitura, fora o 13 dentro da prefeitura. Fora a própria prefeitura e o prefeito, né? Todo mundo. Não é a gente que precisa ver o pneu careca lá, igual eu vi o vídeo aí, muito bom do Júnior. Meu, tudo bem, pneu careca. E aí? Cara, vocês têm que tomar uma providência, cara, porque a gente tem uma legislação para aplicar multa. Sim. O próprio fiscal de trânsito lá de transporte tem lá como cobrar isso aí, né, cara? E vai vir a licitação, né? Aí falou em licitação, já lembrou de nós aí, né? Eu acho que no caso da Rápido Luxo, pelo andar da carruagem, ela continua na cidade. Ele vai fazer... Não tem como impedir, né, cara? Eu acho que ele vai manter a Rápido Luxo. Não tem como impedir. É porque é uma concorrência. Sim. Se tiver toda a documentação em dia, a não ser que ele faça agora uma... Porque ele não fez intervenção no hospital? Por que ele não faz uma intervenção na empresa aí? Não faz porque, segundo consta, o dono da Rápido Luxo é recebido regularmente no gabinete do prefeito. Eu acho que se o cara for lá falar, mano, veio... Faz aí, capricha aí pra gente e tal, né? Então não tem como impedir o cara se ele não tiver se ele tiver as condições lá de participar, não tem como, né, impedir. Pode ser que ele ganhe, se ele dá o menor preço e vir outro, em tese, né? ele tem a faca e o queijo na mão. Agora você ficar aí com esse decreto de calamidade eterna, que já passou da época, né? Uma empresa séria, né? Uma empresa que preocupada, né, com o futuro, eu vou lá naquela cidade tomar um calote. Com certeza. Ou nada. Guga, obrigado por ter topado estar aqui com a gente. E o que você faz pelo serviço público é mais do que um serviço de cidadania. Por isso que incomoda, mesmo quem vive desse esquema todo de licitação. Porque é um grande esquema, né? Então incomoda esse pessoal. E aqui, no Cadê a Verdade, as portas estarão abertas para você sempre que quiser. Sempre que tiver alguma novidade, passa para a gente e nós vamos tentar colocar isso para a cidade, desnudar essas questões, seja denúncia ou, infelizmente, aqueles que mostram como o vereador não gosta de fiscalizar, a gente vai fazer esse trabalho, vai fazer esse papel e esse espaço aqui está aberto para você. Valeu pela coragem, valeu pela disposição e por lembrar que todo dinheiro público não é dinheiro de político. É dinheiro do cidadão, é dinheiro do povo. Para fechar, qual recado você deixaria para a nossa cidade aqui? Tem sempre que lembrar que o poder ele emana do povo. Então, e não pode ser letra morta. Isso, né? A gente tem que transformar essa indignação. A gente tem os grupos, a gente tem a internet, a rede social, tem os jornais aqui. A gente tem que transformar essa indignação em ação. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é isso. A democracia, a nossa democracia, ela é representativa. Então você tem o vereador, você tem o deputado, você tem o prefeito, você tem o senador, você tem o presidente. Mas ela precisa ser também participativa. Eu preciso participar. Porque é muito mais do que só votar. A gente pode participar, a gente pode ajudar. E o prefeito, ou a Câmara, que também eles estão fazendo uma licitação lá para construir a nova Câmara ali na coisa, eu não fiz nada. Mas eu olhei, tá um monte de coisa errada. Então, muita coisa errada. Então, só que spoiler, já tem problema na licitação da Câmara. Como que eu vou fazer tudo? Vereador Tonico, presidente da Câmara, corrige isso, por favor. Mas daí eu paro, barrou lá, tá lógico, tá errado, Mas daí, tipo assim, não sou eu que barro, né? Sim. Tipo, o cara, quem barra é o Tribunal de Contas fundamentado. Apresenta para o Tribunal de Contas, ele verifica o que está de errado. Não tem como fugir, porque a lei tem que ser... Eu acho que o cara
que faz um trabalho desse aí, ou quanto mais pessoas fazendo isso, acaba ajudando. Sim. Não, eu acho que se a cidade se voltar para isso, o prefeito começa a se reposicionar. A própria Câmara começa a reposicionar. Então ele vê que não está tão confortável para ele. Ele precisa ser cobrado. E o vereador que está no bairro lá, ele precisa ser cobrado na padaria, na farmácia, no supermercado, ou então ele não sai de casa. Porque ele, o prefeito, eu acho que ele não, não tenho certeza que ele não cresce com aplauso. Ele precisa ter os caras que apontam os erros. Mas esses caras que têm que ser valorizados. O cara tá apontando um erro, o cara mostrou para mim. E outro, o cara entrou no tribunal, olha só, o cara entrou no Tribunal de Contas, o cara revisou o edital nosso, e agora a gente tem um edital 100% que provavelmente Sim. esse não vai ser julgado pela irregularidade, Sim. porque o tribunal já viu, mesmo que deu procedência ou improcedência. E aprovou depois, né? E ele mandou fazer as correções, apesar que esse do hospital mandou fazer as correções e ele não deu continuidade. Por que será? Aí o problema é dele, né? Porque Por que será? Daí ele vai fazendo a emergência e vai contratando aquele consórcio Cismetro que já... Enfim, tem muita coisa em andamento que a gente... enfim, só gosto de falar das coisas concretas. As coisas concretas é que a gente tem a procedência integral de tudo que a gente falou no último pedido. Tá então, como são muitos processos do Tribunal de Contas, tem um peso quando chega lá Luiz Gustavo de Arruda Camargo numa petição. Porque eu já consegui várias multas para prefeito de Jaboticabal, prefeito de Sorocaba, prefeito de um monte. Porque tem uns caras que insistem em errar o mesmo erro. Sim. Se ele colocar esse mesmo edital com os mesmos já erros... sabe o resultado. Não preciso nem falar o que vai já acontecer. Sabe o resultado. Valeu, Guga. E você que ouviu até aqui... percebeu que não precisa ter mandato para defender a cidade. Precisa só e exclusivamente ter coragem. É só coragem de fazer. E a coragem, essa não vem de cima. Essa vem daqui, ó. Simples assim. Eduardo Rodrigues, encerrando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.